Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre a inclusão dos jovens e das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, conversando com a gestora do IOS, o Instituto da Oportunidade Social, Kelly Lopes. No bloco anterior, a gente já falava sobre a realidade, especialmente da Lei do Aprendiz, e esse bloco ficamos com o compromisso de falar, então, a respeito da inclusão das pessoas com deficiência. O Brasil, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, tem 10% da sua população com alguma deficiência. Quando a gente olha para a realidade, por exemplo, das empresas onde trabalhamos, dos locais que frequentamos, vemos que essa não é a realidade visível, pelo menos. Uma a cada 10 pessoas que a gente deveria ver nesse espaço deveria ter alguma deficiência, e isso não acontece. Por outro lado, a lei de cotas que foi criada no Brasil justamente para conseguir reduzir essa desigualdade não tem sido cumprida efetivamente por todas as empresas, até por circunstâncias sociais mais amplas. Dentro da sua experiência nesse mercado, quais são então as dificuldades para a gente conseguir fazer com que essa lei, criada com um propósito nobre, se torne realidade para todas as empresas? Falando de uma forma simples, a pessoa com deficiência ela tem 3 opções de ingressar no mercado de trabalho, né? Primeiro, a empresa fazendo hunting, então buscando profissionais capacitados. Aí isso independe se ele tem deficiência ou não tem deficiência, é uma vaga específica de negócio que busca alguém com uma graduação ou com um conhecimento específico. Então, essa é a primeira. Termo em inglês, significa caçada, né? Isso. Como você caça profissionais mais qualificados para ocupar postos-chave em organizações, por exemplo. Isso mesmo. Então, essa seria a primeira porta. A segunda e a terceira porta, a gente está falando de parcerias com instituições sociais de uma forma geral, que trabalham especificamente para deficiências. Então, por exemplo, uma entidade que trabalha apenas com deficientes visuais. Então, ela já tem um conhecimento e toda uma experiência sobre aquele negócio e que ela pode, junto com a empresa, desenvolver um ambiente de trabalho onde eles consigam trabalhar em parceria. Então, a gente precisa das duas coisas. A gente precisa da empresa com a disponibilidade desta oportunidade, aceitando uma pessoa com uma deficiência específica e buscando esse conhecimento na entidade. E do outro lado, a gente precisa a entidade fomentando esse público e despertando o interesse para que ele vá para as empresas. E a terceira, as empresas buscam pessoas com deficiência disponíveis no mercado de trabalho. Quem são essas pessoas que estão disponíveis hoje? De uma forma geral, são pessoas sem qualificação profissional ou sem experiência. Então, as empresas elas precisam, sim, abrir oportunidades de qualificar a pessoa com deficiência já durante o início da pessoa na empresa. Então, quando a gente busca um profissional qualificado, geralmente a empresa, se a gente falar de uma forma geral, ela traz um profissional pronto no mercado. Negócios específicos já buscam um profissional e qualificam um profissional, independente se é com deficiência ou sem deficiência. O que a gente está dizendo? Que a pessoa com deficiência também vai precisar de uma qualificação inicial já nos primeiros dias da empresa. Isso é uma realidade hoje, essa é uma possibilidade dessas pessoas estarem ingressando no mercado de trabalho. Quer dizer, a grande dificuldade essas pessoas muitas vezes não tiveram, no momento que seria ideal, as oportunidades educacionais e até profissionais. Então agora a empresa tem que ajudá-las a começarem do zero. É verdade. Se a gente falar da lei de cotas, a lei de cotas tem hoje 22 anos. Só que esse assunto está sendo fomentado no mercado no máximo há 6, 8 anos. Então é muito recente. Então eu vou buscar um profissional de faixa etária de 30 anos com deficiência qualificado. Há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, quando ele estava na escola, será que ele teve essa oportunidade de uma qualificação específica para a deficiência dele? Provavelmente não. Então, isso não vai acontecer. Isso, claro, quando a gente está falando da pessoa com deficiência que já nasceu com isso, né? Porque a gente também tem o público das pessoas com deficiências adquiridas, né? Se a gente pode falar um trabalho com as pessoas que estão em reabilitação pelo INSS. Então, aí o público é diverso. Você pode ter desde a pessoa que não tinha uma atuação específica no mercado, até um advogado, um grande executivo que, por algum acidente, acabou tornando-se uma pessoa com deficiência. Então, ela também vai ter uma facilidade de ser incluída, porque ela já tem um conhecimento específico. Agora, Kelly, já que você mencionava a lei de cotas, nós estamos no Brasil assistindo a algumas alterações nesse campo legal. Queria que você destacasse quais são as principais para as quais aí os telespectadores têm que ficar atentos. Uma que a gente foi divulgada em 2012, no final de 2012, não me lembro o número agora, mas ela está disponível no site do Ministério do Trabalho e Emprego, é que uma pessoa com deficiência que recebe o benefício do governo, se essa pessoa for contratada como aprendiz, então ela não perde mais o benefício. Antes a pessoa, ela perdia o benefício a partir do momento que ela começava a trabalhar.
Como aprendiz, não. Se essa pessoa com deficiência for contratada como aprendiz, ela vai receber o salário e aprendizagem da empresa e vai continuar recebendo o benefício do governo. Isso já foi uma conquista. E tem uma outra alteração também em trâmite que pode colaborar com as pessoas com deficiência que têm vontade, mas ainda não se aventuraram, por exemplo, de estar de fato no mercado de trabalho. É verdade. Se a gente pensar uma pessoa com deficiência que recebe o benefício, então quando ela entra para um trabalho formal, automaticamente ela perde. Uma pessoa com deficiência, a cada 2 anos, esse benefício ele é revisado. Então, o que está sendo formulado para ser alterado na lei? Que a cada 2 anos, ela pode acompanhar a revisão do benefício. Então, por exemplo, a pessoa recebia o benefício, entrou no mercado de trabalho, ela suspendeu o benefício temporário. Nesse prazo de 2 anos, ela pode pedir uma nova revisão. Quer dizer que mesmo que ela saia da empresa neste período, ela pode abrir um processo para reaver o benefício. Então, isso também está em trâmite de desenvolvimento. Agora, é claro que, independente das leis, é fundamental que todos nós estejamos prontos para receber essas pessoas com deficiência, sem deficiência, no mercado profissional. Especialmente no caso das pessoas com deficiência, por exemplo, a sua experiência está ligada ao ramo da tecnologia da informação. Isso. E acontece muitas vezes das pessoas ficarem com receios. Não, mas eu vou trazer, por exemplo, um cego, uma pessoa com deficiência auditiva, ela não vai ser tão produtiva assim, porque a minha empresa atua no ramo tecnológico, pela sua vivência na área. A solução, o que você diria para um empresário, por exemplo, que pode pensar isso nesse momento? A solução, sim, e o que ele tem que trazer junto com esse público? Ferramentas, né? Então, assim, todo profissional, dentro do segmento que ele atua, também independente de ter ou não deficiência, ele precisa de ferramentas para trabalhar. Se o cara é um profissional, ele é um engenheiro, ele precisa de uma ferramenta específica para ele desenvolver projetos. Então, quando a gente fala de uma pessoa que é um deficiente visual total, por exemplo, ele possui hoje algumas ferramentas de software e de direcionamento na empresa que estão disponíveis, que não são caras, hoje é uma coisa que é comum no mercado, que a empresa pode trazer como recurso. Só pegando esse gancho, falando do deficiente visual total, eu ouço bastante as empresas falando assim, mas eu vou ter que colocar piso tátil na minha empresa inteira. Não vai, não é necessário. O piso tátil ele é necessário em locais onde pode acontecer um acidente, então na beirada do elevador, da escada. Durante a empresa, as pessoas com deficiência visual, elas precisam de um acompanhante que mostre o espaço dali de 1 a 2 semanas, elas se acostumam, a partir dali elas andam sozinhas. Então é um investimento que às vezes o empresário tem receio também por falta de conhecimento, mas quando ele cria a oportunidade, ele percebe que há sim uma solução e que isso não é um custo inviável. E ainda, falando da pessoa com deficiência visual, hoje são as pessoas que têm melhor graduação. Tá? As empresas, melhor formação. As empresas deixam, às vezes, de contratar por receio de como lidar com o profissional e perdem essa oportunidade, porque essas pessoas são as que estão tendo melhores qualificações de graduação nas escolas e faculdades. No caso da experiência do iOS, por exemplo, eles trabalham com software de gestão de processos. Então, mesmo um software como esse, é possível uma pessoa com deficiência visual conseguir manusear com facilidade? Quais são as ferramentas que são trabalhadas? É possível porque hoje, independente dos softwares que as empresas fomentam de negócio, tem um software de leitor de tela. O que é mais utilizado hoje, que a gente percebe, é o Virtual Vision. Então, é um software que ele faz a leitura da tela e vai passando as informações para a pessoa com deficiência visual. Vou dar um exemplo. Eu já tive, vamos falar do cego, né? A gente já teve o cego na equipe. No começo eu pensei, nossa, como é que ele vai trabalhar com uma planilha Excel? E ele trabalha, posso dizer, arriscar a dizer que quase com a mesma velocidade de um outro profissional, porque a partir do momento em que ele se torna capaz de utilizar o software de leitor de tela, isso é automático. Bom, Kelly, agradecemos pela sua presença no programa Sociedade Solidária hoje. E, para finalizar a nossa edição, gostaria de trazer uma mensagem aqui da solidariedade, falando especialmente sobre a nossa responsabilidade com as novas gerações, de pessoas com e sem deficiência, que precisam de espaço para poderem mostrar o seu potencial e precisam também do nosso olhar para que elas tenham todas as condições para isso. O criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, em seu livro É Urgente Reeducar, na página 159, eu tenho em mãos a versão pocket dessa obra, nos traz a seguinte reflexão. O espírito tem lugar preponderante na nossa lide. Entretanto, na preparação de jovens e adultos para a subsistência neste mundo material de tecnologia jamais vista e, paradoxalmente, nos dias de hoje, tão instável para os que labutam pelo futuro próprio,
Devemos levar na mais alta consideração que os educandos têm de ser com eficiência qualificados para a exigente demanda do acirrado mercado atual de trabalho. E mais, de tal maneira que não persigam um caminho que a profissão para a qual se aprontaram não mais exista ao fim do curso. É essencial, pois, receber informação eficaz para que sejam arrojados empreendedores, de modo que possam suplantar os acontecimentos supervenientes que a qualquer instante desafiam a sociedade, assustando multidões. Essas são as palavras do jornalista Paiva Neto, nos chamando à responsabilidade com essa formação eficaz dos jovens, e com elas nós finalizamos esta edição do programa Sociedade Solidária, abrindo também, Kelly, para suas considerações finais. O que a gente pode dizer aqui? Que as empresas busquem parceria, tanto com o governo, com entidades sociais, para juntos fomentar formas de capacitação profissional e emprego a um menor custo. Então, que a empresa não tenha receio que a pessoa com deficiência vai custar mais. Não, articule. O terceiro setor tem várias ações para isso, faça essa articulação para que esse profissional entre na sua empresa a um menor custo e gerando resultado produtividade. Mais uma vez agradecemos pela sua presença aqui hoje. O programa Sociedade Solidária conversou com a gestora do IOS, o Instituto da Oportunidade Social, Kelly Lopes. Esse assunto é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele em nossas próximas edições. Muito obrigado pela sua audiência.